Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema essencial e urgente. Como que a igreja pode ajudar a salvar vidas? Em tempos de crises emocionais, violência, dependências e tantos outros desafios que afetam jovens e famílias, a igreja tem um papel fundamental como espaço de acolhimento, orientação e principalmente de esperança. Mas como isso acontece na prática? De que forma a fé, os líderes e a comunidade cristã podem ser instrumentos de transformação real na vida das pessoas? Para conversar com a gente sobre esse assunto tão necessário, recebemos hoje o pastor e líder de jovens, Sebastião, que vai compartilhar as suas experiências e reflexões sobre o impacto da igreja na prevenção, no cuidado e também na salvação de vidas. Pastor Sebastião, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Obrigado, é um prazer estar aqui com a senhora, um prazer estar com todo mundo aqui. E vamos falar de um assunto que, para muitas pessoas, é um assunto que não é muito sério, é muito pouco falado, mas precisa ser falado porque é muito sério. Exatamente. Eu não vou ficar chamando de pastor Sebastião, não, tá? Não, Porque pode aqui no chamar de ministério Seba. a gente chama como? De Seba. De Porque ele é Seba, líder isso de aí. jovens, gente, né? E aí a importância de receber ele aqui no Psicologia e Propósito hoje, porque a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, Sim. né? A gente precisa, pastor, conscientizar os jovens sobre tanto depressão quanto ansiedade e falar de um tema também que é um pouco complicado e precisa de um manejo, mais assim, para poder falar, que é a respeito de ideação suicida, sabe? Isso precisa ser explicado que não é o fim. Eu Sim. acho que é até a logo aí Sim. que a gente usa no nosso ministério também para falar do Setembro Amarelo, né? Sim. Que ainda não é o fim e realmente não é. E primeiro, antes da gente começar, conta pra gente, quando que o senhor começou a trabalhar com jovens, esse chamado, quando o pastor Michael falou lá, Seba, vai lá, Sim, arrebanha sim. aí esses jovens, cuida deles. Então, eu entrei na juventude em 2014, eu tinha meus 13, 14 anos de idade, acho que eu tinha 14 anos de idade. E de lá para cá, eu costumo dizer que na juventude é onde eu consegui conhecer Jesus de fato, onde eu tive minhas melhores experiências, meus melhores momentos com Deus, dentro de retiro, dentro dos eventos e tudo mais. Na juventude eu encontrei minha esposa e tal, enfim. Então eu comecei assim na juventude em 2014, mas a trabalhar mesmo dentro da juventude foi em 2017, né? E em 2024... o pastor Maico, ano passado, ele falou comigo na Páscoa, no domingo de Páscoa, que ele falou comigo que... Na verdade, ele falou no domingo de Páscoa que queria conversar comigo, só que eu já não estava mais na igreja. Aí bateu aquele nervosismo, né? Aí na quarta-feira ele falou comigo que eu ia assumir a liderança da juventude e tal, falou com o pastor Cleiton também. E antes disso, o pastor Cleiton já me preparava, mas depois disso só intensificou a preparação e eu tô aí, fazendo 11 meses. Não, nesse mês de setembro agora eu faço um ano de liderança. Estamos aí buscando crescer o trabalho e avançando no nome de Jesus. E é uma responsabilidade Muito grande trabalhar com jovens, né? Muito grande. Parece fácil, né? Não, quem veio de fora parece fácil, mas às vezes são noites mal dormidas. Às vezes a gente sabe que, como um assunto que a gente vai falar aqui, né? A gente sabe daquele jovem que está passando por uma depressão, está passando por um momento difícil. Às vezes você não consegue dormir. Então quem veio de fora acha que é fácil liderar uma juventude. Ainda mais quando se fala do Estado. Mas não é fácil, mas é algo que arde no meu coração. Então, sou apaixonado nos jovens, sou apaixonado nesse trabalho. Então, estamos aí para fazer o trabalho crescer. E para você, o que significa essa frase? A igreja pode salvar vidas. Cara, para mim, significa mostrar para as pessoas que a igreja, ela apresenta Jesus. Porque a gente, por si só, nós não podemos salvar vidas. Eu, por exemplo, eu sozinho não consigo salvar a vida. Jesus, ele falou, sem mim nada podeis fazer. Sim. Então, a partir do momento que eu falo, a igreja pode salvar vidas, eu estou apresentando para a pessoa. Eu posso te oferecer algo que pode te tirar dessa situação. Sim. Eu posso te apresentar algo que pode mudar a sua história. Eu posso te apresentar algo que vai te fazer entender que ainda não é o fim. Eu posso te mostrar algo que vai te salvar. Então, acredito que essa frase da igreja, levantar essa bandeira, é mostrar para toda a humanidade que a gente carrega algo, e esse algo é Jesus, Jesus Sim, é a vida. exatamente. Então, acho que essa frase representa isso para mim. E trabalhar com jovens, não, como o senhor falou, parece fácil, mas não é fácil. Nem um pouco. É aquela época, isso eu tô falando já saindo dos teens, né? Dos teens realmente para a juventude. Sim. Mas é aquela época em que os hormônios estão mexendo, estão à flor da pele, querem namorar, estão com perspectiva de futuro,
estão com perspectiva de faculdade, de Sim, trabalho, de independência financeira e tudo mais, porém, alguns deles não conseguem demonstrar medos, incertezas, inseguranças, sentimentos. E aí, então, vem o líder de jovens tendo que ter uma proximidade maior, exatamente. né, com eles para poder fazer eles se abrirem um pouco Sim, mais. sim. Eu tava falando um dia desses com... Acho que foi... faz um tempo... Não, faz algumas semanas. Com um líder de jovem. Ele me perguntou, pastor, como eu consigo melhorar o trabalho, que eu tenho muita essa dificuldade. Eu falei, tem uma resposta simples. Eu falei, participe da vida dos seus jovens. Porque você tocou num ponto, falou uma palavra muito importante para esse trabalho, que é a proximidade. Sim. Porque eu acredito que a gente só consegue demonstrar as nossas inseguranças, as nossas incertezas, o nosso medo para aquela pessoa que a gente sente que é a nossa amiga, aquela pessoa que a gente sente segura. Então, assim, se a gente não tem uma proximidade na vida de um jovem, se a gente não poder participar da vida dele, dificilmente esse jovem vai conseguir se abrir. Né? E quando o jovem ele sai da fase da adolescência, ele está indo na juventude para a vida adulta, é onde começa esse bololô todo na cabeça dele, essa confusão de pensamento. Alguns saem do ensino médio sem saber o que vão fazer, alguns o pai pressiona para fazer tal coisa e ele não sabe o que vai fazer, se vai fazer aquilo, se não vai. Aí é o desejo dele contra o desejo do pai e assim, é um bombardeio. Então, a proximidade do líder de jovem, a presença do líder de jovem na vida daquela pessoa, daquele menino ou daquela menina, é muito importante para que ele possa se sentir à vontade para se abrir a respeito de qualquer assunto. Eu lembro de quando eu fazia parte da juventude lá em Brasília, que eu não sou do Rio, sou de Brasília. Tem sotaque, tem sotaque. Tem sotaque. O Brasília não tem sotaque, não sotaque carioca. Não sotaque carioca. Brasília não tem sotaque. Desde não, Brasília não é carioca tem todo mundo, sotaque. Menos brasiliense. Menos brasiliense, perfeito. Já ouviu isso, né? Todo mundo tá em Brasília, menos os brasilienses ficam lá. Mas, lá na juventude, eu lembro que o meu líder de jovens, ele chamava a gente... E ele brincava, falava assim, vem ao meu escritório. Era qualquer banco da igreja. Ele sentava a gente lá, vem ao meu escritório. Aí senta lá, e aí ele começava a conversar com a gente. E pessoalmente ali, sabe? Individualmente, com cada jovem. Cada domingo ele chamava 1, 2. Como é que tá na escola? Sim. Como é que tá na sua casa? Sim, é muito importante isso. Como é que tá a sua vida sentimental? Você não tá namorando, você quer namorar? Você tá gostando de alguém? Suas notas, como é que estão suas notas? Você tem respeitado seu pai e sua mãe? Eu vou chamar seu pai e sua mãe. E aí tem até o ministério, né? De pais e filhos. Sim. Eu vou chamar seu pai e sua mãe para perguntar se você está respeitando ele. Essa proximidade, e às vezes até brincando, vai fazendo com que o jovem vai soltando, né? Sim. E acho que principalmente ter um espaço seguro de escuta e também sem julgamentos. Como ter esse espaço sem julgamentos e um espaço de escuta para esse jovem se sentir assim bem mais à vontade para abrir e falar realmente tudo que está pensando? Não sei se eu vou ser julgado, mas é mostrar para esse jovem que você também é ser humano. Correto. É mostrar para esse jovem que você não é um super-herói, que por mais que você seja pastor, por mais que você seja líder, mas você mostra para esse jovem que você é dependente de Jesus, que você passa por luta, que você passa por batalha. Igual a ele. Igual a ele, mas você sabe o caminho para passar e vencer por aquilo. Né? É muito interessante quando você senta para falar com o jovem e o jovem fala... Não, estou passando por isso, você tem um testemunho daquilo, você fala, cara, eu já passei por isso, mas se você não passou por isso, eu passei por uma coisa parecida, mas assim, eu fui por esse caminho, Jesus me mostrou isso, eu consegui vencer. Então, acho que o jovem se sentir num lugar seguro, onde não vai haver julgamento, é quando ele olha para você, ele entende que você é um ser humano, que você passa por dificuldade, que você passa por batalha, mas você consegue vencer todas as suas dificuldades, todas as suas batalhas em Cristo. Acredito que você passa total segurança para um jovem assim. E tem aquela frasezinha, né, também que falam que a gente consegue curar naquilo que a gente também já foi curado. Exatamente. Então, nada melhor do que um testemunho do que eu já passei, do que eu já vivi para ajudar o outro a superar aquilo dali que ele está passando. E eu acho que o ponto crucial é o sem julgamento. Porque, por exemplo, um jovem quando ele erra, o que ele mais teme é ele chegar para o pastor dele e falar assim, pastor, eu errei, e o pastor apontar o dedo para ele. Né? Então, assim, é o não ser julgado que vai fazer ele se abrir cada vez mais e ele procurar ajuda, né, cada vez mais. E uma dessas ajudas que ele precisa procurar é em relação a tristezas exacerbadas. A gente não está falando de uma tristeza...
pouquinha. Tristeza todo mundo sente. É um sentimento que a gente tem que sentir porque ele regula emoções também. Sim. Mas quando passa de um limite, o jovem já está se excluindo ali da juventude. Dentro de casa ele já não é o mesmo. Na escola ele já não é o mesmo. Já tem um indício ali de uma depressão. Ele não vai querer se abrir se ele for julgado em relação a isso. Sim, Até sim. porque hoje em dia tem um tabu que depressão é falta de Deus. Sim, Né? E a gente está sim, aqui sim. para quebrar isso em nome de Não Jesus. mesmo, não mesmo. Depressão não é falta de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que, infelizmente, passam por depressão. Sim, sim. Mas isso não é um martelo que é batido e que ela vai morrer com isso. Sim, Né? sim. Um versículo que eu gosto muito é aquele que fala em Malaquias, que tem que haver a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Top. O problema é que as pessoas levam esse versículo para o lado financeiro porque ele está lá em Malaquias. Sim. Né? Mas eu já vejo esse versículo, pastor, como algo em todos os âmbitos da nossa vida. E coisas ruins também, a Bíblia fala sobre isso, estão suscetíveis a acontecer com os bons e com os maus, com os que servem e com os que não servem. Sim. E se acontece comigo, vou me colocar nesse caso assim, se acontece comigo uma depressão, tem que haver uma diferença para mim, que sirvo a Deus, daquela outra pessoa que sofre com depressão e que ela não serve a Deus. Né? E aí vem a importância do líder para mostrar para essa pessoa, você está passando por isso, mas você serve a Deus e você Sim. tem um caminho de saída. Sim. E aí como Sim. que abrir aí os olhos do jovem em relação a isso, né? Sim, você tocou num ponto muito importante, porque o próprio Jesus, ele não condenou aquela mulher que se prostituiu e as pessoas queriam apedrejar aquela mulher. Então tem muita gente que confunde, ele acha que a condenação é a correção. Tem Sim. muita gente que confunde. Então a condenação é uma coisa e a correção é outra coisa. Satanás, por si só, ele já condena a pessoa. Sim. Então o jovem ele já está sendo condenado por Satanás, ele já está sendo culpado ali, está carregando aquela culpa toda. Ele vai chegar com o líder, ele vai chegar com o pastor que ele acha que na cabeça dele é o meu lugar de segurança, é o meu porto seguro ali, ele vai me apresentar a Jesus e tudo mais, e o pastor chega e condena ele também, só afasta. Então, eu acredito que como a gente pode apresentar o caminho para esse jovem? Através da palavra. Sim. Através da palavra, através de você mostrar na sua vida, no seu contínuo. Eu costumo trabalhar mostrando o meu exemplo. Mostrando o meu exemplo que, tipo, eu venço tudo na palavra, eu venço tudo através da presença dele, eu venço tudo através da minha vida de oração, através dos meus devocionais. Então, quando o jovem está entrando num caminho de tristeza, num caminho de solidão, ele quer ficar sozinho, ele não quer mais conversar com ninguém, aí é o momento de você chamar ele para perto, aí é o momento de fazer essas perguntas que o seu pastor fazia lá em Brasília, o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo na tua casa, e mostrar para ele através da palavra de Deus que tem saída, através da palavra de Deus que tem vida e que aquilo ali vai passar. Sim. Né? É uma frase que a gente conhece, né? E é uma verdade, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Uma hora vai passar. Só que a gente escolhe se a gente vai passar, isso vai passar, a gente vai permanecer, ou se isso vai passar e a gente não vai permanecer. Sim. E o que vai definir isso é se a gente está seguindo a palavra de Deus ou não. Sim. Entendeu? E eu acho que a palavra de Deus é que vai realmente guiar a gente Exatamente. para realmente onde a gente tem que ir. Como diz a palavra, né? Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Sim. E como que os líderes eles podem identificar sinais de alerta assim nos jovens? Tem que ter um olhar diferenciado. Trabalhar com jovem não é igual... Tem que ter chamado. Tem que ter chamado. E não é igual você trabalhar com o restante da igreja, um pastor de igreja. O líder de jovem tem que ter um olhar diferenciado. Não pode ser assim, não tem um líder de jovem, vou botar isso aqui para ele. Não, tem que ter chamado, senão vai dar ruim. Então, assim, vida de oração. Vida de oração é pedir para o Espírito Santo toda hora dar discernimento de espírito. Esses dias, eu e a minha esposa, a gente atendeu uma jovem e eu falei pra pessoa, falei, cara, ninguém veio conversar comigo, ninguém falou nada, mas nós te conhecemos, você não tá bem, o que tá acontecendo? E a pessoa foi lá e soltou tudo, falou o que estava acontecendo e tudo mais, etc. Então, como você consegue discernir ali, né, além daquilo que o Espírito Santo já mostra para você, se o jovem ele tá muito sozinho? Sim. Se o jovem... uma coisa que o jovem faz muito, cara, o jovem se entrega bastante na rede social. Do nada, posta uma foto com uma frase jogando uma indireta ou com uma frase de algo que ela quer expressar, mas
Assim, ela tá falando em parábolas. Aí você pega nessa frase, do nada você vê jovem tá com foto de perfil no WhatsApp, já não tá mais com a foto de perfil no WhatsApp. Já tá se escondendo. Já tá se escondendo. A pessoa começa a bloquear outras pessoas nos stories. Então, na rede social se entrega muito. Então, você vê que aquele jovem, ele ri bastante. Ele não tá rindo mais como ele ria antes. Aquele jovem, ele é extrovertido, ele brinca, ele zoa. Ele não tá fazendo mais isso. Aquele jovem, do nada, numa roda, deu um fora em alguém, algo que ele não costuma fazer e tudo mais. Já vê que ele tá meio estressado. Já vê que ele tá meio normal. estressado, que ele tá meio estranho e tudo mais. Tá saindo cedo nos cultos, não tá se fechando, tá se escondendo, não quer falar com ninguém. Aí já são índices que aquele jovem não tá bem, que alguma coisa tá acontecendo. Sim. Que é o momento do líder de jovem não esperar, se alertar e chamar esse jovem para conversar. Mas rede social entrega muito, cara. Entrega muito. Muito, 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 muito. Rede social entrega muito. Rede social, às vezes, quando o Espírito Santo dá um sinal de algum jovem, eu vou lá na rede social dele. Vou lá na rede social, começo a entrar nos stories, começo a fuxico tudo e tá aí, esse cara não tá bem. E você que é do Rio de Janeiro, o pastor Seba é o seu líder. Eu tô olhando o teu WhatsApp. Cuidado, porque ele vai estar vigiando você. E ele acabou de entregar isso no Psicologia de Propósito. Exatamente. Tem um jovem que, tipo assim, pros pais... Essa semana mesmo. Pros pais, ele tava tudo ok. Os pais falando, não, que não sei o quê. E de Deus, porque recebeu uma palavra. Tá. Falei, cara, alguma coisa estranha. Entrei nos stories dos jovens. Ele tava fez até um sinal de facção. Só que os pais não sabiam, porque os pais estavam bloqueados. Eu tirei print e mandei pros pais. Eu falei, olha, o filho de vocês não tá bem, não tá legal. Ele não tá mais no nosso ministério, né? Eu falei, o filho de vocês não tá bem, não tá legal. Então, acho que você tem que dar uma olhada nisso aí. Ah, mas onde você viu isso? Na rede social. Na rede social mostra Como é que eu não vi? Tá bloqueado. Tá bloqueado, exatamente. Tem que ter uma aproximação. Tem que ter. E até uma vigilância, de certa forma. Com os jovens. Sim, não é ser fofoqueiro ou que ser intrometido na vida dos outros. É um cuidado. É um cuidado que tem que ter. E muitos jovens acham que expor uma fragilidade, pedir uma ajuda é falta de fé. Isso está muito até enraizado, né? Depressão é falta de fé, ansiedade não existe, depressão é falta de Deus. Como é que a gente consegue passar para os jovens que eles podem pedir ajuda e que isso não é uma falta de fé ou uma falta de Deus na vida deles? Eu vou dar o maior exemplo de todos, que é Jesus no Getsemane. Porque, olha, Jesus no Getsemane... Jesus foi Jesus. Gente, Jesus foi e é Jesus. Não tem como a gente falar de Jesus. Só que no Getsemane, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele passa por uma situação, a senhora psicóloga vai entender melhor do que eu, que ele chega a suar sangue. Sim. Ele chega a suar sangue, então, no pouco que eu pesquisei, para um ser humano chegar num nível desse, é porque ele está passando por uma aflição terrível, por uma aflição muito pesada. Já é o último estágio de aflição. Então, assim, Jesus naquele momento no Getsemane, ele estava aflito. Mas ele se achegou diante do Pai dele, do Pai Celestial, e falou pro Senhor, olha, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque eu não vou aguentar a cruz. Eu não quero ir pra cruz, eu não vou aguentar, eu tô suando sangue porque eu tô aflito, eu tô com medo, eu não quero passar por isso, mesmo ele sendo quem era. Sim, e mesmo sabendo a tempos que ele ia passar por isso. Mesmo sabendo a tempo que ele ia passar por isso, mas ele falou, Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. O que eu busco passar pros jovens? Você tem um pai que vai cuidar de você, independente do que você está passando, independente do que você está enfrentando, porque assim, não é que tem coisas que de fato é uma falta de fé, tem coisas que de fato é uma falta de posicionamento, mas tem coisas que não, tem coisas que é do ser humano, tem coisas que acontecem como aconteceu com Jesus, entendeu? E você precisa chegar diante da presença do Pai e orar. Eu me lembro que quando eu fui fazer minha prova da autoescola, eu fiquei muito, muito, muito nervoso, fiquei muito nervoso mesmo, e depois que eu tirei minha carteira de motorista, eu tava errando tudo na rua, deixando o carro morrer, mas aí você pensou assim, como é que eu passei? Sim. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não consigo pegar o carro porque eu tô com medo. Eu falei pra Deus, Pai, eu tô com medo. E não é demônio. Sim. Não é demônio, não é falta de fé. Eu tô com medo de dirigir porque eu não dirijo. Então, assim, eu sei que quando se eu parar, vão buzinar. E, Pai, eu tô com medo. Foi até num culto, o pastor Michael pregando, eu fiz essa oração a Deus. E tudo mais na hora da oração. E, cara, depois desse dia, nunca mais tive medo. Agora, o que eu mais amo é dirigir. Mas é por quê? Porque eu entendi que eu poderia me assentar diante do meu pai e falar pro meu pai, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, sabe? Uma das coisas que, tipo assim, eu acho que todo pai, a senhora é mãe, todo pai quer que seu filho possa ser sincero com você, te chegar e falar, olha, eu não tô bem, tô precisando de ajuda, tá acontecendo isso comigo. É a mesma coisa Deus para com a humanidade. Sim. Jesus, ele fez isso. Então, eu mostro para os jovens, siga o exemplo de Cristo em tudo.
Cristo não vestiu uma capa de super-herói no Getsemane. Ele foi super-herói na cruz. Mas para ele ser super-herói na cruz, ele teve que passar pelo Getsemane. Sim. Então a gente só consegue ser super-herói na nossa vida quando a gente entende que o Getsemane é necessário. Sim. Né? A sinceridade no Getsemane. É forte isso, né? Sinceridade no Caramba. Getsemane. A gente só consegue ser super-herói na vida se a gente for sincero no Getsemane. É isso. Forte. Né? Caramba. No momento Não, de baita maior pregação isso aí. aflição, se você for Exatamente. sincero. Exatamente. É isso. Agora, se no Getsemane, no seu Getsemane, você quiser botar uma capa de super-herói, já era. Davi, ele fala que o Senhor agia na sinceridade dele. Davi mesmo falou, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Ele foi sincero, sabe? E hoje a gente conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não vestiu uma capa quando ele estava no Getsemane dele. Não. Agora, se o jovem vestiu uma capa dentro do Getsemane, ele pode ser que ele morra. E Agora, aí se ele não fosse- vai ter nem a ajuda de Deus, Não. nem a ajuda de Jesus, E que nem já ajuda- passou por isso nem e ajuda pode do ajudar líder, ele. do pastor não vai E ter nem a ajuda de do ninguém. líder, porque ele não vai conseguir Sim, se abrir e pedir a ajuda que ele está necessitando. Exatamente. E aí o senhor falou algo também interessante sobre os jovens poderem vir filhos. Quando os filhos vêm para os Sim. pais e podem se abrir, conseguem se abrir, é o maior desejo nosso como Sim, pai e como sim, mãe. sim. Né? E com certeza dos líderes também, que o Sim, seu sim, jovem sim, possa sim. chegar e falar. Mas assim como a gente tem essa liberdade de chegar para Jesus e confessar nossos pecados, porque a gente sabe que Deus não vai castigar a gente, Deus não castiga Sim, sim. ninguém, né? E aí é um erro que as pessoas eles acham, colocam Deus num papel de opressor, de castigador, É o mas nosso não é pecado isso. mesmo que castiga a gente. Exato. E assim, se a gente, da mesma forma que a gente tem essa liberdade de chegar para Deus, confessar e ser perdoado, né? Sem ser castigado, é isso que a gente também tem que fazer com os nossos filhos, Sim. né? Compreender, corrigir, porque Deus nos Tem que ter a corrige, correção. Jesus nos corrige, mas deixando livre para que possa falar sobre Sim. aquilo que erra. E aí Sim. vem a importância também do líder de jovens Sim. não julgar, foi aquilo que a gente falou, né? Pelo contrário, exortar, como a Bíblia Sim, sim. nos fala para exortar uns aos outros, Sim. né, com amor, com sabedoria e tudo mais, mas deixando a pessoa também livre e confiante para que ela Sim. possa vir e falar das fraquezas dela, Exatamente. de erros, seja lá do que tenha, esteja ou aconteceu na vida dela. Sim, E a exatamente. igreja tem um papel no combate dessa sensação de vazio e desconexão também que muitas pessoas enfrentam, né? Tem vazios que as pessoas enfrentam, não sei, talvez às vezes passaram por um luto, tá sentindo um vazio. Tem pessoas que têm tudo dentro de casa, poder aquisitivo bom, pai e mãe juntos, tudo bem, mas ainda Vazio. tem aquele vazio. Vai, participa dos cultos e tudo mais, mas ainda tem aquele vazio. Como que a gente faz para ajudar esse jovem a ele entender esse vazio que ele está sentindo e buscar a ajuda correta para esse Sim, vazio? Sim. Tem muitas coisas na nossa vida que tem o espiritual e tem o natural. Sim. Né? Por exemplo, teve um dia que eu tava sentindo um vazio físico, eu tava muito cansado, era falta de feijão. Era falta de exercício físico e tudo mais. Mas olhando para a palavra de Deus agora, eu vou lá para a mulher samaritana em João 4, se eu não me engano. Jesus, ele chega para aquela mulher, ele pede água, e Jesus ali estava sendo 100% espiritual, porque ele fala para aquela mulher, assim, resumindo bem, ele fala que ele continuar bebendo dessa água, porque ela vai lá dar água para ele, e ele fala que ele continuar bebendo dessa água vai continuar tendo sede. Mas aquele que beber da minha água jamais terá sede, Sim. porque eu sou a fonte que jorra para a vida eterna. E Jesus, ele fala para aquela mulher, ele termina falando para aquela mulher, e os homens que você se relaciona, nenhum deles é seu marido. Então eu entendo que aquela mulher, ela tinha um vazio na área sentimental. Não sei se era uma falta de paternidade, não sei dizer. Mas ela tinha um vazio na área sentimental, né? Porque ela se relacionava com outros homens, né? E a partir do momento que Jesus chega na vida dela, Jesus, ele fala para ela, olha, se você continuar se relacionando com outros homens, você vai se sentir vazio. Mas se você se sentir vazia, mas se você beber da minha água, você nunca tornará a ter sede. Sim. Então eu entendo que quando existe um vazio, uma lacuna que tem que ser preenchida na nossa vida, a gente tem que correr para a presença de Deus. Correr para a presença do doce Espírito. Porque quando a gente corre para a presença dele, a gente é alimentado, a gente bebe da água dele, esse vazio que existia na nossa vida, ele passa a ser preenchido com a doce presença do Espírito Santo, Sim. que preenche todos os tipos de vazio que existe na vida do ser humano. Sim, eu já falei isso aqui no programa e volto a repetir, né? Antigamente a ciência ela colocava o ser humano como biopsicossocial. Sim.
Ele é biológico, ele tem um corpo, ele é psíquico, ele tem uma mente, e social porque a gente vive uma sociedade. Sim. Né? Então, assim, para ele ser equilibrado, a ciência colocava que esses três tinham que estar em equilíbrio. E hoje, a ciência mesmo já admite que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Top. Porque a ciência já vê que sem a parte espiritual, eles colocam isso como uma esperança. Sim. Né? Sim. Sem a sua esperança, sem a sua parte espiritual, o ser humano ele não está completo. Sim. Né? Então, eu vejo bem esse vazio como a parte espiritual. Não adianta a gente cuidar do corpo. Exatamente. E olha só que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele. Biopsico, não adianta só a gente cuidar da nossa mente, né? Lá em Filipenses 4:8 fala o que a gente tem que pensar em tudo que é bom, tudo que for reto, tudo que edifica. Biopsico, social, a gente precisa estar dentro de um templo, de uma igreja, rodeada dos irmãos. A Bíblia fala o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sabe? E tem a parte espiritual, sabe? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todo o restante, tudo mais que a gente precisa vai ser acrescentado. Então, o ser humano, para ele estar bem, ele precisa estar com essas quatro partes em equilíbrio. Biologicamente, mentalmente, socialmente, psicologicamente e espiritualmente, né? Então, assim, sozinho ninguém vive, com o corpo doente ninguém vai viver, sabe? Você tem que ir pra academia. E com a mente adoecida, também ninguém vai viver. Antigamente tinha aquele tabu, né? De que psicologia não entrava dentro da igreja. Exatamente. E hoje, graças a Deus, a gente está dentro do ministério com um programa chamado Psicologia e Propósito. É muito importante, né? A psicologia. E que é um projeto que nasceu nos nossos corações, meu e do Anderson, no coração do missionário, né? E a gente consegue ver a abertura da igreja para a psicologia, né? Muitos jovens hoje têm sofrido com depressão e com ansiedade. Eu já ouvia isso desde quando eu estava na faculdade e, assim, eu como cristã repreendo isso, porque eu falava, não posso aceitar isso. O que sempre falavam, o mal do século é a depressão. Né? E começou a ser muito mais falado e tudo mais. E hoje em dia está bem mais divulgado, por exemplo, até mesmo o Setembro Amarelo, que antes não era muito falado a respeito disso. E olha que bênção que o nosso próprio ministério já abriu as portas e faz movimentos para a conscientização dos jovens e tudo mais. Fora, sim, o Setembro Amarelo e tudo mais, qual a importância, né, dessa prevenção nos jovens, dessa conscientização a respeito da depressão, de suicídio, de ansiedade para os jovens, não só do nosso ministério, mas como de outros ministérios também? Cara, é muito importante porque, eu vou para a palavra, né? Jesus ele fala que acho que é João 10. Jesus ele fala que, tô sem minha cola aqui, mas acredito que é João 10. Jesus ele fala que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Sabe? Então, o suicídio, né, a depressão, ele vem para tirar essa vida com abundância. Então, a depressão ela vem para tirar aquilo que Jesus veio nos trazer. Então, o papel da igreja é muito importante nessa conscientização, porque o papel da igreja é impedir com que o que veio para quebrar o que Jesus trouxe venha acontecer. Sabe? Então, por isso que eu acredito que é muito importante essa conscientização da igreja, essa conscientização dos líderes, essa conscientização dos pastores. Eu acredito que não deve ser falado só em setembro. Né? Acredito que é um assunto que deve ser falado o ano todo, o tempo todo, porque a gente vê o mundo levantando a bandeira da depressão, o mundo levantando diversas outras bandeiras de forma assim, silenciosa, em diversas coisas, às vezes num filme, às vezes numa série, às vezes em desenhos, às vezes em comerciais, às vezes, assim, em propagandas. Então, de forma silenciosa, o mundo vai alimentando as pessoas que estão dentro do nosso ministério, fora do nosso ministério, os nossos jovens, bombardeando e alimentando com coisas que vai deixar aquela pessoa depressiva, sabe? Através das redes sociais. Então, assim, a igreja precisa falar, os líderes e os pastores precisam conscientizar, né, os seus liderados, as pessoas que estão sobre a liderança dele ali a respeito desse assunto. Não só em setembro, mas o tempo todo, o ano todo, porque é muito importante. Porque a depressão ela vem para tirar aquilo que Jesus trouxe para a humanidade, veio trazer para a humanidade, que é vida e vida com abundância.
É isso. Eu estava até resgatando aqui e a gente vai mostrar depois para vocês também. Vamos colocar aqui. Viu, produção? Eu passo para vocês para colocarem aqui também a respeito. É um videozinho de 2 minutos. Sim. Foi na época que eu estava no SOS da Fé, lendo testemunhos. E ali foi realmente quando eu vi a Sim. mão de Deus na abertura aí do Sim. nosso ministério Top. para essa parte assim mais psicológica, né? Eu lendo testemunho e aí o missionário me chamou no SOS da Fé. E ele perguntou a respeito de depressão e de suicídio, né? E aí uma das perguntas que ele faz é se eu já tinha atendido uma pessoa assim, eu falei que já, que estava com ideação suicida, e ele Sim. perguntou para mim, o que é que você falou para essa pessoa que fez ela meio que acordar, né? E aí eu fui até meio hostilizada Sim. na rede social, mas o que eu vou falar aqui, eu vou ser hostilizada de novo e tá tudo bem, por gente que não vai compreender, Sim. mas é a pura realidade. Uma única coisa que eu falei para esse jovem, você sabia que quando você se matar, você morre? E aí ele parou. Ele falou assim, oi, como é que é? Eu falei, quando você Caramba. se mata, Sim. você morre. Algo É tão simples, mas tão profundo. mas é profundo. Mas o porquê que é uma pergunta simples que faz uma pessoa, às vezes, mudar de ideia em relação a uma ideação suicida? Porque o que a pessoa quer, ela não quer se matar. Sim. Ela não quer perder a vida. Ela quer acabar com aquele sofrimento Sim, que com ela aquele está problema. passando naquele momento. Com aquele problema que ela está passando, com aquela situação que ela não vê uma saída, Sim. né? E aí vem aonde o Senhor entra com a palavra, Sim. né? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, ainda não é o fim. Para todo problema tem uma solução. Jesus vem para nos dar a solução para problemas, sabe? Naquele momento, eu como psicóloga, eu consegui convencer aquela pessoa a não Top. tirar a própria vida dela. Top. Mas depois disso, precisa vir alguém por trás e ajudar aquela pessoa Sim, tem que ter um manejando acompanhamento. aquele problema dela Sim. para ela ir encontrando saídas, Sim, sim. né? Mas é isso. Acompanha com a gente esse vídeo aí. Lala, você que é psicóloga, o que faz uma pessoa querer se suicidar? Missionário, geralmente as pessoas, quando elas querem cometer o suicídio, elas não pensam em se matar. Elas pensam em acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que está fazendo elas sofrerem. Aí não sabe que do lado de lá não entende nada. Se aqui que elas entendem, desde o ABC, entende o que é comida, onde tem violência, onde não tem, onde tem pessoas amáveis, lá do outro lado, negando a Deus, que estão negando a Deus, como é que vai ser a situação delas? E como é que faz nesse caso, Lala? Com certeza, missionário. Olha, com pacientes que eu já atendi, uma forma simples. A única pergunta que eu fazia, você sabia que depois que você se matar, você morre? E as pessoas caem em si. Falam, nossa, é verdade, depois que eu me matar eu morro, eu não volto mais. Falei, realmente, você não volta mais. Você quer acabar com o sofrimento, mas você pode acabar com esse sofrimento aqui. A gente vai trabalhando de uma forma que a gente vai acabando com essa dor que essa pessoa tem sentido. Tá bom, a psicóloga cristã tem uma visão das coisas que ajuda as pessoas. E você teve um caso que todo mundo diz, desiste e você não desistiu e conseguiu salvar? Sim, missionário. Atendi um rapaz de 14 anos. Ele estava com o braço já todo cortado, ele já teve tentativas de suicídio por conta de um luto que ele não conseguiu superar do avô dele. E a gente foi tratando ele e com o passar do tempo ele conseguiu se abrir, ele conseguiu superar esse luto e ele desistiu da tentativa de suicídio. Que coisa bonita, você está vendo? Eu fiz questão de entrevistá-la porque às vezes o cristão diz, psicólogo não precisa, se você não está sendo bem na fé, o cristão não precisa de médico, os doentes sim, você está doente. Você procura, nesse caso aí, a psicologia, a psiquiatria também e em outros casos procura o doutor. Nós não falamos aqui, não procure, são do diabo, não são não, eles são de Deus porque tudo que cura é de Deus. E pra te falar bem a verdade, pastor, sobre esse vídeo, na verdade, eu nem lembrava dele. Quando eu recebi esse vídeo, eu recebi de uma amiga minha, esposa de um pastor, psicóloga também. E ela falava assim, amiga, que bênção, a Bruna, amiga, que bênção, o nosso ministério está se abrindo para esses assuntos, porque antigamente, não só no nosso ministério, mas em outros ministérios, a gente não via muito essa abertura. Mas graças a Deus que isso tem sido mais falado. O missionário tem também falado bastante a respeito disso. E até uma das coisas, o senhor vai concordar, foi o chefe que falou. Uma das coisas que ele uma vez falou para mim, falou assim, Lala, a gente não pode dar para jovens palavras de leite com biscoito. Top. A gente tem que dar para os jovens aquela palavra que vai já bater, entendeu? E dar aquele choque de realidade.
nas pessoas, porque senão a gente não está mais em tempo. E ele falou que foi algo que Deus falou com ele uma madrugada que ele acordou para escrever as mensagens, e ele não conseguia fluir nas mensagens que ele escreve para o Grace, porque ele falou que na linguagem dele estava meio superficial. Sim. E Deus falou no coração dele, não, tem que ser na lata, você tem que falar mesmo, tem que dar aquele choque de realidade. E muitas vezes com jovens a gente precisa que seja assim. Sabia que se você se matar, você morre? Sim. Sabia que Jesus tem uma solução para você? Não, você não vai fazer isso. Tem algo que tem que ser feito ali por trás, sabe? Tanto da ajuda pastoral, né? Quanto da ajuda psicológica. Sim. E como é que o senhor entende a entrada dos psicólogos aí nas igrejas, hoje, em pleno século XXI? Eu entendo como um grande auxílio para os pastores, porque, assim, antigamente foi-se implantado muito esse preconceito contra a psicologia e a fé. Só que tem pontos, tem situações que o psicólogo consegue tratar que o pastor ele não vai conseguir tratar. O pastor ele vai conseguir tratar da palavra, ele vai conseguir tratar explicar fé, passar. Agora, tem habilidade que o psicólogo ele possui, coisas que o psicólogo ele tem que o pastor ele não vai ter. Então, assim, talvez quando esses jovens que a senhora atendeu, se chegasse para mim para falar, eu ia dar uma volta ao mundo, eu ia dar a palavra, eu ia chamar ele, não, vamos orar, vamos se consagrar e tudo mais. Mas a senhora chegou com um ponto, uma frase simples e profunda que fez ela entender naquele momento que caramba, peraí, se eu praticar o suicídio, eu vou morrer, eu vou perder a minha vida e tudo mais. Então, assim, eu acredito que é uma habilidade, até mesmo que quando a pessoa ela se disponibiliza para o Espírito Santo, é até uma habilidade que o próprio Espírito Santo vai liberando sobre a vida daquela pessoa. Sim. Então, eu sou totalmente a favor da psicologia, né, dentro da igreja. Inclusive, a minha esposa ela quer fazer psicologia para trabalhar. Mais uma amiga de profissão. Para trabalhar com mulher, porque ela, assim, ela já passou pelo Getsemane dela quando ela era mais nova. Ela foi curada desse Getsemane, né? Ela venceu esse Getsemane dela, assim como Jesus venceu. E ela quer usar aquilo como testemunho. E ela sabe que a psicologia vai ser uma grande auxiliadora dela para ela gerar, né, testemunhos dentro do ministério dela. Então, assim, eu sou muito a favor de psicólogo dentro da igreja. Sou muito a favor disso, 100% sempre. Né, 100% sempre, porque é muito necessário. Não só psicólogos, mas outras áreas também e tal são necessárias. Né? A gente não pode confundir. Jesus ele fala, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Se a pessoa foi lá, entrou numa faculdade, estudou, a pessoa se especializou naquilo, e ela pode usar a sua especialidade, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela usou em prol do reino, que ela use, que ela faça aquilo. Né? E eu creio que é bem válido. É a mesma coisa o médico. Um exemplo, né? Ah, não, tem fé, eu não vou pro médico. Não, totalmente errado a pessoa que direciona. A Bíblia fala que os médicos não são para os sãos, mas são para os doentes. Sim, mas tem gente que defende, não, você tá passando mal, você não tem que ir pro médico e tudo mais. É claro, eu vou orar, vou exercer minha fé, mas existe um profissional que tá lá para me atender também, que se especializou nisso. Então, eu sou muito a favor, voltando pro psicólogo, né? A respeito da psicologia dentro das igrejas. Eu sou bem Eu aberto atendo alguns jovens também, e aí eles falam assim, poxa, os jovens hoje, eles acham que ministério é só você ser pastor. Não, né? não, tá doido. Ministério, poxa, eu queria tanto ter ministério. Aí eu falo, é mesmo? E você faz o quê? Eu sou formada em engenharia. Eu falei, por que não usar a engenharia para a glória de Deus? Exatamente. Eu quero ser médica, mas eu queria muito ter ministério. E por que não usar a medicina para a glória de Deus? Exatamente. Sabe? Então, assim, as pessoas, elas acham, os jovens estão achando que ministério é só você ser pastor, é só você liderar. E não é. Toda profissão, ela pode ser usada para a glória de Deus, sabe? Eu, com a psicologia, eu já tinha entendido aquilo. Meu sonho era fazer medicina, trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Top. Adorava. E eu não conseguia passar. E eu com o computador, pastor, aberto na minha frente para fazer inscrição para a faculdade. E eu fiquei assim, e agora eu vou fazer o que da minha vida? Eu não tenho um plano B. E eu fiz uma oração. Aquilo, né? Eu falei, Deus, me fala o que eu tenho que fazer aqui, porque eu não tenho outra opção. Desde os meus, 12 anos, que era medicina A, B, C, até o Z, eu não tenho outra coisa para fazer. E aí apareceu lá a psicologia. Eu falei, quer saber? Não sei nem para onde vai, mas vamos ver o que vai dar. Mas foi depois de uma oração, então eu acredito que foi Deus que me colocou ali. E quando eu entrei hoje, me perguntam, e aí, Laísa, se te dessem uma bolsa de 100%, todos os materiais, tudo
pago para você fazer medicina? Não vou. Sim. Não vou, porque eu entendo que Existe aqui é onde Deus propósito. me chamou. Exatamente. Assisto série, assisto filme da medicina, porque Sim. eu gosto, sabe? Mas para eu trabalhar, e o meu chamado está aqui, Sim. dentro da psicologia. Então, dentro da minha profissão, eu consigo usar ela para a glória de Deus, Sim, sabe? E os jovens têm Muito, mudado um pouquinho isso daí. Então, muito, assim, muito disso. a psicologia, ela veio realmente como uma ferramenta, Sim, né, para dentro das igrejas. E eu acho muito mais importante, até falando aqui e explicando, para o Conselho de Psicologia não existe abordagem, o termo, a área de psicologia cristã. sim. Eles não consideram psicologia cristã como uma área Caramba, da psicologia. sabia disso não. E aí, por isso que eu falo que eu sou psicóloga e cristã, Top, né? top. Eu sou psicóloga e cristã, e esse e cristã conseguiu abrir muito as portas para as Sim. pessoas de dentro da igreja chegarem e falarem assim, Sim. poxa, eu posso falar com uma pessoa que é cristã, Sim, né? E eu acredito que isso também justamente por causa daqueles 4, né? aqueles 4 tópicos que que a gente falou, definem sim. o ser humano, biopsicossocial e espiritual. Não tem para onde Sim. correr. Se o lado espiritual da pessoa também não estiver sendo alimentado e sendo cuidado, não vai fluir. E como é perfeito, tudo é Sim, perfeito, sim, usar a psicologia, né, dentro da igreja, dentro do Sim. cristianismo, sabe? Isso é muito bom. E dentro da Bíblia mesmo, a gente vê pessoas que passaram por situações, Sim. algumas superaram, outras, Não. por exemplo, como Judas, que Sim. cometeu um erro, não conseguiu superar. Sim. Mas vamos falar, por exemplo, primeiro de Elias. Elias que viu o agir de Deus, viu o fogo cair do Provou. céu, provou do bom e do melhor, do poder de Deus, mas em um certo momento da vida dele, ele se isolou com medo, porque ele foi intimidado. Acho que, se não me engano, está lá em 1 Reis Sim. 19. Ele ficou intimidado por conta de Jezabel, Sim. falou que ia matar ele. E ali ele caiu numa, podemos dizer, não existia essa expressão naquela época, mas em uma depressão, Sim. né? Mas Elias conseguiu sair dali, né? Conseguiu. Elias conseguiu. Elias, ele entendia o caminho, né? Ele entendia. É o que eu falo, já falei isso para alguns jovens que estavam na mesma situação que Elias. Provaram, sentiram, viram com seus próprios olhos, e chegou o momento do Getsemane daquela pessoa, chegou o momento de dificuldade, aquela pessoa correu, aquela pessoa fugiu, aquela pessoa se escondeu, aquela pessoa entrou em depressão. Mas, cara, você sabe o caminho. Uhum. Você sabe, você provou provar e ver de que o Senhor é bom. Você viu que Ele é bom, sabe? Então, assim, Elias, ele sabia o caminho, por isso ele conseguiu sair, Sim. sabe? Por ele saber o caminho, por isso que eu falo... Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Então, assim, se você correr para Ele, você entender o que Ele pode fazer na sua vida, você vai conseguir sair de qualquer tipo de buraco, de qualquer tipo de esconderijo. Graças a Deus, ele entendeu. Infelizmente, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não conhecem esse caminho, e aí entra o que a gente falou no primeiro tópico, né, que é onde o líder chega, onde a igreja chega, né, Sim. para mostrar o caminho para essa pessoa. Elias conseguiu sair porque ele entendeu esse caminho. Sim. Diferente de Judas, que não conseguiu sair. Judas cometeu um erro. Sim. Né? Judas vendeu o Senhor Jesus, entregou o Senhor Jesus para ir para a cruz. Hoje a gente entende que tinha um propósito e isso iria acontecer de qualquer forma. Porém, Judas cometeu um erro. A gente até compreende, né? E a gente hoje tem muitas pessoas que apontam o bendito do dedinho, né? Sim. E falam assim: "Ah, porque Judas". Gente, não vamos julgar Judas. Sim. Né? Não vamos julgar, a gente não pode condenar uma pessoa, e a gente falou disso aqui no primeiro meme bloco. de Judas aqui, cara. Pastor, pede perdão pro irmão, pede perdão. Deus que perdoe, cara. Olha, ele vai terminar o programa, ele vai mandar uma mensagem pra você, eu não sei quem é, mas ele vai te pedir perdão. Não, a gente não pode. Cara. Eu tava vendo antes de eu entrar aqui de Judas, o cara falando que era um cara que era gangster. Ele fazendo uma oração, ele falou, se o Senhor me perdoar, a primeira, pode ter certeza que Judas vai ser meu. E eu falei, caramba, cara, nada a ver. Então, mas Você a gente não pode julgar Judas, eu né? lembrei, não porque pode erros todo Que mundo loucura, comete, né? Sim. E quando a gente Ao vivo. julga aquela pessoa que ela cometeu ali um erro, ela jamais vai voltar pra gente para ela se abrir novamente. Sim. Talvez
naquele momento em que Judas entregou Jesus, não sei se algumas pessoas apontaram o dedo para ele. Provavelmente. E por esse motivo ele não se achou digno de um perdão. Provavelmente. E olha a que ponto chegou a vida de Sim, Judas, sim. a ponto de um suicídio, Sim. né? Nem ele mesmo se perdoou. Nem ele mesmo se perdoou. Nem ele mesmo se perdoou. Né? Então, daí vem, agora a gente entra com a parte do acolhimento. A importância do acolhimento mesmo em meio a erros Sim, das pessoas. sim. Mesmo em meio, talvez, uma depressão. Será que Judas entrou numa depressão depois que ele viu, caramba, o que eu fiz? Eu entreguei Sim, Jesus sim. foi para a cruz. Será que Judas entrou ali numa depressão, não se perdoou, se viu julgado, se viu com dedos apontados para ele? Judas se viu nisso tudo aí. Judas, ele não se perdoou, ele entrou em depressão, ele se culpou, né? Eu acredito que outras pessoas comentaram ali na hora, julgaram Judas também, porque, assim, Judas, ele viu o que Jesus poderia fazer. Judas, eu acho que, no fundo, Judas, ele sabia que Jesus era o filho. Só que Judas, ele tinha muitos conflitos, porque, assim, se você assistir um pouco de The Chosen, claro que tem muita coisa ali que não tá 100%, aumentado sim, um foi pouquinho. aumentado. Mas você vê ali um pouco da história que Judas, mesmo ele reconhecendo quem Jesus era, ainda tinha alguns conflitos. E, assim, Judas, ele amou o dinheiro, ele amou a oferta que ele recebeu para entregar a Jesus. Mas eu acredito que ele não se perdoou, acredito que a única maneira que ele viu de resolver aquele problema, de resolver aquilo que estava no coração dele, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de, cara, eu fiz algo que não vai dar para voltar mais atrás. Eu entreguei uma pessoa à morte, uma pessoa do bem para a morte. Sim. Então, eu acho que o único jeito de que ele se viu de matar aquele problema, de resolver aquele problema, era tirando a própria vida. Era aquilo que você tinha falado no primeiro bloco. Eu não sei se foi no primeiro ou nesse aqui agora. As pessoas, elas acham que matando, elas vão matar o seu problema. Se suicidando, elas vão matar o seu problema. Mas elas estão matando o seu problema e elas mesmas. Exatamente. E Elas talvez estão criando elas um morrem e o problema problema maior. ainda continua lá. Continua. Exato. Que a gente fala de Judas ainda como aquela pessoa que entregou Jesus. Ou seja, Judas, ele se matou, mas o problema dele ainda permanece. Porque a gente olha para Judas, a gente prega Judas, a gente condena Judas como uma pessoa. Foi Judas que entregou Jesus. Judas, tanto que quando a gente fala de uma pessoa falsa, né, a gente vai lá e fala Judas, aquela pessoa é um Judas e tal. Então você tocou até num ponto muito forte. Ele se matou, achando que ia acabar com o problema dele, mas o problema dele existe até hoje. Muito pesado isso. Exatamente. Caramba. E uma vez eu estava lendo um livro, Forte. Augusto Cury, um dos livros que eu li ele é dele, bom. agora eu não lembro qual foi o dos, É bom, qual, Augusto qual, Cury. qual dos livros que foi que estava escrito isso. Mas ele fazia uma análise psicológica dos discípulos, né? E falava de um por um. E aí eu lembro que falava assim, e o intuito dele de fazer isso foi para saber se Jesus conhecia o psicológico das pessoas, Sim, né? sim, Ele poderia ter escolhido os melhores para andar com ele, os Sim, 12 sim, melhores sim, para andar com ele, mas ele escolheu imperfeitos. Exatamente. E na análise que ele fez ali de cada discípulo, o mais propício a ser escolhido, se fosse olhar pela análise psicológica, era Judas, pastor. Caramba. A gente acha assim, era Pedro, era João, o amor, o amigo, o Sim, irmão de Jesus. Não. Era Judas. Psicologicamente, Judas era o mais propício a ser escolhido para estar com Jesus. Então, assim, a gente não pode simplesmente apontar o dedo para uma pessoa Sim. que errou, porque talvez aquela dali era mais Era propícia mais para estar propícia naquele pra estar lugar. naquele lugar. Mas Exatamente. comprova para nós que mesmo os mais propícios, Forte. eles podem errar e podem cometer erros, mas Sim. esse não precisa ser o fim. Um erro não vai definir quem você é. Sim. Um erro não vai definir o restante da sua vida, né? Claro, a gente pode sofrer consequências? Podemos. A gente vive aqui no mundo real, a gente vive no mundo de leis, e se a gente erra aqui, a gente tem que pagar, normalmente. Mas, espiritualmente falando também, você pode ser perdoado. Sim. Você pode receber o perdão que vem de Deus, que vem de Jesus, em todos os momentos e para qualquer erro que você tiver. Não tem pecado que não Sim. pode ser perdoado. Não existe. Né? E Jesus, ele se entregou na cruz justamente para provar isso para gente. E, pastor, em uma frase apenas, qual é a maior contribuição da igreja para salvar vidas no contexto do Setembro Amarelo? Em uma frase? Cara, Em uma passa um frase. monte de frase na cabeça. Mas em uma frase, o maior contexto... Não pode ser uma palavra? Tá, vai, uma palavra. Jesus. Pronto. Jesus. 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 Tudo se baseia nele,
É Jesus. Tem até um louvor que mexe muito comigo, que é Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Ele é tudo. Ele é tudo. E ele nos deu tudo. E o ele tudo nos deu dele. tudo. Eu falo pra galera lá na juventude, né? Foi até o tema do retiro nosso esse ano. O tema do retiro foi a presença. E um dia eu tava orando, louvando, tinha um jovem que sofria com a pornografia. E ele veio conversar comigo, e tem muitos jovens que sofrem com isso, né? Um mal desgraçado. E ele veio conversar comigo e tudo mais, e eu fui buscar Deus, né? Já atendi várias pessoas assim e tal, porque eu já venci isso aí também. Então, assim, eu fui orar, fui falar com Deus e tal, e eu estava escutando aquele louvor, eu só quero a tua presença. E Jesus, ele falou, o maior escape que o ser humano pode ter contra a tentação é a minha presença. Falei, caramba, é isso aí. Aí eu mandei pro menino lá. O menino achou que ia falar um monte de coisa e tudo mais. Eu falei, cara, ele achou que ele ia ser julgado. Exatamente. Eu falei, cara, corre pra presença. Lá você vai ser tratado, lá você vai ser cuidado. E lá você tem um escape para essa tentação. Lá você tem uma válvula para você fugir. É a presença de Deus. Então, assim, acho que... E a presença de Deus é Jesus. Sim. Então, eu creio que a palavra, né? Que a igreja pode apresentar para o Setembro Amarelo é Jesus. É Jesus. João 10:10. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? Então, muito forte, muito forte. Jesus. É como ele falou para Marta, né? Ele falou para Marta, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou para Marta, ele falou, eu sou a vida e a morte, sabe? A vida está comigo. Entendeu? Então, tipo, se eu quiser trazer vida para alguém, eu trago. Faço que, no poder de Deus, ele consegue fazer tudo. Então, Jesus, ele é vida. Ele é vida. Então, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Corre para Jesus. Corre para Jesus. É isso aí. E olha, eu vou fazer um convite, e o pastor vai reforçar esse convite. Exatamente. No dia 27 de setembro. É um sábado, às 14 horas. Sabadão, pessoal. Sábado vai ter um encontro. Nós vamos sair ali do shopping no centro da Taquara, rumo à igreja da Taquara Merck, fazendo um grande evangelismo. Os jovens aqui da região de Jacarepaguá estão organizando esse evangelismo em prol do Setembro Amarelo, né? Vão abordando as pessoas ali na rua, vão falando, né, pastor, do amor de Jesus, e que ainda não é o fim, que tem uma saída para esse problema que você está enfrentando, tem uma saída para essa depressão, tem uma saída para essa ansiedade, e eu tenho certeza que isso também vai edificar. Você quer encontrar com a gente? Dia 27 de setembro, saindo do shopping da Taquara e vindo em direção à Igreja da Graça, aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. E eu tenho certeza que você também vai ser impactado por esse poder de Deus e pela presença de Deus que vai estar ali. Exatamente. Nesse dia até vou estar pregando em Santa Cruz, na ilha, mas antes de eu ir lá nessas igrejas, eu vou dar uma passadinha aqui na Taquara para participar desse evangelismo, porque se eu mesmo falei que todo líder, todo pastor tem que conscientizar a respeito desse assunto, eu também tenho que estar presente e você é o nosso convidado. É isso aí. Pastor, foi edificante essa conversa, né? Foi muito Já tirei bom. várias pregações daqui já. Ih, que cada pronto. coisa forte Preparem. Setembro só vai vir paulada. Passa pra gente suas redes sociais, pastor. Passo. Meu Instagram pessoal é o Sebastião Zacarias. É só você, eu acho que se você botar o Sebastião, e o Sebastião já vai aparecer lá. E do JQV é JQV Rio, tá? O Sebastião Zacarias é o meu pessoal e do JQV do Rio de Janeiro é o JQV Rio. Siga a gente lá para nos acompanhar e tal, que eu creio que você vai ser edificado. E faça uma visita para a gente também, todo domingo às 3 horas da tarde, Praça Armando Cruz, 120, Madureira, a gente tem nosso encontro lá. E Deus tem derramado coisas sobrenaturais sobre a nossa vida, tem mudado as nossas vidas e tem sido top no nome de Jesus. E você não vai ser julgado. Não vai ser julgado, você vai ser acolhido. Sim, exatamente. E você que esteve aqui com a gente, compartilha esse programa com líderes de jovens, com pais, com pastores, com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que, assim como ajudou você, vai ajudar a eles também. Lá no nosso canal do YouTube, no Psicologia e Propósito. E também não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no @psicologiapropósito. E eu tenho certeza que você também vai ser muito mais edificado e abençoado com os outros temas também que a gente posta sempre lá dos nossos episódios. E você que esteve aqui com a gente, muito
muito obrigada pela sua presença e a gente se vê aqui de novo no próximo episódio do Psicologia. Até a próxima e fica com Deus.